Amada irmã, amado irmão, saúde e paz. Conceda-nos, Deus, a graça de multiplicar o nosso desejo de escuta de Sua Palavra Santa. Luz para nosso caminho e lâmpada luzente para nossos pés, capacitando-nos a uma resposta fecunda na construção de um mundo solidário a caminho do reino definitivo. Seja esta a fecundidade na alegria de celebrarmos o domingo, dia do Senhor, o terceiro domingo da Páscoa, este tempo de graça e alegria hoje celebrado. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Amado irmão, amada irmã, os discípulos estavam confusos por não terem ainda alcançado a dimensão maior do poder amoroso de Deus. O comentário feito por eles revela a estreiteza de sua inteligência, ainda incapazes de alcançar o amor maior. Comentam: nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Continuam: é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Foi quando então Jesus interveio e disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Preciosa ilustração e entendimentos nos vêm de um trecho dos Sermões de Santo Agostinho, quando ele comenta especificamente a posição de Pedro na especialidade de sua missão. Eis que o Senhor, depois de sua ressurreição, aparece novamente aos discípulos. Interroga Pedro e o obriga a confessar 3 vezes seu amor a ele, que por medo 3 vezes o negara. Cristo ressuscitou na carne, Pedro segundo o Espírito, pois enquanto o Senhor morria sofrendo, Pedro morria negando. Cristo Senhor ressuscitou dentre os mortos e Pedro ressuscitou graças ao amor de Cristo para com ele. Aquele que agora o confessava, interrogou sobre o seu amor e confiou-lhe suas ovelhas. Mas o que Pedro dava a Cristo pelo fato de amar a Cristo? Se Cristo te ama, irmão e irmã, o proveito é teu, não de Cristo. Entretanto, o Senhor, querendo mostrar como os homens devem provar que o amam, manifesta-o claramente mencionando suas ovelhas. Tu me amas? Eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Perguntou 1, 2, 3 vezes. Pedro nada lhe respondeu a não ser que o amava. O Senhor nada perguntou a não ser se ele o amava. Cristo não confia a Pedro coisa alguma senão o pastoreio de suas ovelhas. Irmãs e irmãos, amemo-nos e estaremos amando a Cristo, servindo aos irmãos e irmãs. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens.
e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.